Bom, pessoal, dando sequência ao nosso curso de NR10CEP, nós vamos falar agora sobre as condições impeditivas, tá? Para o serviço no sistema elétrico de potência. O que são as condições impeditivas? São situações que vão impedir o início de um trabalho, tá bom? Então, tudo aquilo que possa impedir um trabalho, uma manutenção no CEP. Então, tem muito mais condições impeditivas do que no serviço normal, porque como existe muito mais risco e os riscos são de maiores proporções, as condições impeditivas são muito maiores, tá bom? Então, a NR10 ela estabelece lá uma série de situações que impede que seja executado o serviço, uma série de procedimentos. As principais condições impeditivas são instalação elétrica energizada, né? Tem uns procedimentos para cada uma delas. Trabalhos envolvendo alta tensão, a gente vai ver alguns aspectos com relação às exigências de você fazer um trabalho em alta tensão, proteção contra incêndio e explosão e sinalização de segurança. Tá bom? Ainda nas condições impeditivas, com relação à documentação e procedimentos NR10, então, falta de esquema unifilar, por exemplo, você vai operar um sistema que você não sabe, você não tem as informações sobre o sistema tensão, corrente, sistemas de proteção, tá? Isso é impeditivo para a operação do sistema elétrico de potência. Uma manobra errada, um contato errado no local, gera um acidente gigantesco. Agora, recentemente tivemos um acidente aqui na Enel, no estado de Goiás, que foi feito um desligamento e eles não tiveram acesso ao esquema unifilar e eles não viram que passava um circuito energizado próximo ao circuito que eles iam trabalhando numa subestação aqui em Goiânia. E aí o que aconteceu? No decorrer do serviço, a pessoa teve contato com a parte energizada, era uma tensão de 11.900 e sofreu um acidente. Bom, então assim, esquema unifilar e saber como que está a instalação, de onde entra, onde sai, sistema de proteção é necessário, tá bom? Outra situação, inexistência do prontuário, né? Que o prontuário vai ter todas as condições ali, exigências para o trabalho no CEP, situações de instalações energizadas em AT, elas não podem ser realizadas individualmente, tá bom? Então, entrar dentro de subestação nunca pode entrar sozinho, tá bom? Isso é uma determinação da NR10, no CEP não se trabalha sozinho. Precisa ser 2 eletricistas? Não, precisa ser um eletricista e uma outra pessoa com o curso de NR10 e autorizado, tá bom? Você pode colocar um auxiliar, mas ele tem que ter o curso de NR10, tem que estar autorizado, tá bom? Os trabalhos em AT e no CEP, ele só pode ser realizado depois de ter feito uma ordem de serviço com uma PR, com uma análise de preliminar de risco, tá bom? Que tenha sido feita já uma análise de todos os riscos envolvidos e as suas medidas de controle. Bom, equipamentos que permitam a comunicação, precisa ter um sistema de comunicação, porque no CEP as distâncias são muito grandes, né? E tem alguns ambientes que são isolados, então precisa ter algum sistema de comunicação, pode ser rádio, né? Falta de algum EPI e EPC também é uma condição impeditiva, condições ambientais, aí, um tempo de chuva, excesso de calor, eles são impeditivos também para condução, para serviço no CEP, porque vai expor o trabalhador a riscos de acidente, tá bom? Condições pessoais, aí está relacionado à situação física e mental da equipe. A pessoa às vezes não está bem, teve uma noite, não dormiu bem e tal, e vai fazer um serviço de alta periculosidade, é aconselhável que se procure encarregado, supervisor. Agora, muitas vezes isso não acontece, né? Então, o próprio encarregado, o supervisor, tem que tentar identificar essas situações, que a pessoa está meio diferente de como está normalmente, chama ela para conversar, tá bom? Vai fazer uma manutenção na subestação, viu que a pessoa está meio estranha do que estava que é normalmente, conversa, você está bem, é melhor, coloca ela para auxiliar, não coloca ela para tomar decisão. A pessoa às vezes desatenta, ela fecha uma chave que não era para fechar, esquece um procedimento e aí causa acidente, tá bom? Instalações elétricas desenergizadas os procedimentos mesmo de NR10, lá da NR10 inicial, né? Da módulo 1, que é a sequência, né? O seccionamento, impedir que seja reenergizado, né? O bloqueio, constatar se realmente está sem tensão,
tacar o aterramento temporário lá, conectar ele. Aí proteção de elementos energizados quando houver, tá bom? Tem situações que você desenergiza uma parte, a outra fica energizada. E a instalação de sinalização de impedimento de reenergização. Então, só depois disso que a instalação elétrica ela é considerada desenergizada. Aí a reenergização, a sequência de reenergização, retirada de ferramentas, tirar da zona controlada todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização, ou seja, só quem vai manobrar fica ali na zona controlada. Remoção do aterramento temporário, remoção das sinalizações, aí tira o cadeado e aí sim faz a ligação do disjuntor ou da chave, tá bom? Trabalhos envolvendo alta tensão. Aí, trabalhos envolvendo alta tensão, eles têm uma série de fatores mais específicos, tá? Principalmente com relação a campo elétrico e campo magnético. Quem já fez trabalho dentro de subestação 230 mil volts, 138 mil, sabe que tem locais que você não pode nem andar com o braço erguido, tá bom? Já tive situações, fui ver serviço que a pessoa esticou uma extensão no meio da subestação para poder ligar uma furadeira, pegou fogo em tudo. Bom, campo elétrico é muito alto, campo magnético é muito alto, então ele induz com facilidade, né? Então, se não tiver tudo aterrado, qualquer coisa pode dar choque, porque o campo magnético vai gerar uma corrente ali no condutor. Então, tem situações muito específicas mesmo. Até a instalação, depois que ela está desenergizada, tem residuais de corrente elétrica por causa do campo elétrico. Depois que desligou, a hora que você vai conectar o aterramento, por exemplo, ele estrala, né? Sai fogo até porque, mesmo estando desenergizado. Por quê? Porque existe um campo elétrico, um campo magnético, né, na rede, e ele vai sendo transferido para o resto da subestação, tá bom? Então, trabalhos em alta tensão, eles têm que ter procedimentos específicos. E aí, é claro, controle das zonas de risco, conforme lá o anexo 2. Aí tem que verificar o valor de tensão lá, conforme está lá na tabela, e delimitar as zonas conforme esses valores de tensão, tá bom? É lógico, não esquecer, sempre precisa de avaliação prévia, não se faz serviço no CEP, chegar lá e fazendo, tem que fazer uma avaliação prévia. É aquilo, né? Afiar o machado para depois cortar a árvore, tá bom? Porque se você passa mais tempo afiando o machado, você passa menos tempo cortando a árvore. Então, parar e pensar antes de fazer, tá bom? Tem que ter procedimentos específicos e quem for fazer tem que conhecer esses procedimentos específicos. Aí com relação a ferramentas e dispositivos, tal, tem que ter, todos eles têm que estar laudados e tem que estar com seus laudos dentro da data de validade, né? Tem que ter testado a resistividade de luvas, bastões, tem que estar tudo dentro da validade. Tem um ano, tem que fazer a revalidação desses testes. Tem empresa, até a Enel e a CPFL, eles exigem das terceirizadas, se não me engano, a cada 6 meses esse teste de resistividade. Tá bom? Proteção contra incêndio e explosão. Precisa ter um sistema de proteção contra incêndio muito eficiente, porque qualquer coisinha, qualquer erro no CEP causa explosões, tá bom? Causa arco elétrico, causa explosão, tá bom? É muito perigoso mesmo. Por dispositivos de dreno de eletricidade estática, tá bom? Então tem que ter dispositivo de dreno, porque como tem muito campo elétrico e magnético, gera muita eletricidade estática. Eu estava falando para vocês lá, muita gente toma choque em subestações de alta tensão com ela desligada por causa disso aí. Sinalização de segurança. Então, toda sinalização da subestação ela tem que estar tudo nos seus pontos corretos, valores de tensão, valores de potência, de tensão, energizado ou desenergizado, locais onde pode acessar, onde não pode acessar. Tem que ter muita informação. Sinalização de segurança é extremamente importante numa subestação. Além disso, a iluminação também para trabalhos noturnos e etc. Tá bom? Então, algumas situações podem impedir a execução do serviço no CEP devido aos riscos envolvidos, entre eles falta de equipamentos adequados, ferramentas, ambiente, condição emocional, entre outros. Tá ok? Pessoal, responde lá o questionário e dúvidas, estou à disposição. Muito obrigado.